Tá ok. As individuais. O governo disse que ainda precisa providenciar instalações de gás, também parte elétrica e de água. Já A capacidade de 68 leitos, mas segundo o governo, eles não serão ativados todos ao mesmo tempo. A previsão para esse mês de abril é de 260 leitos. E o restante... Está vendo minha tela? Tô vendo sim. Se houver necessidade. Já o hospital de campanha Então, da cidade de perfeito. Medellín... Então, a gente está na aula 3.1, tá? Eu até postei o link aqui para a turma da aula ao vivo. Ela é bem curtinha aqui no AVA, porém o exercício ele tem um detalhe. Aí eu vou te explicar como é que funciona, tá? Então, essa aula a gente vai falar sobre os métodos de custeio, tá? E, ao final da atividade, a gente vai poder justamente ratear o custo indireto quando eu faço, por exemplo, uma produção em lote, uma produção por encomenda. Esse é a grande sacada da aula de hoje como que eu faço o rateio quando a minha produção é por encomenda, por exemplo, salgados, bolos, essas coisas, né? Empresas de fabricação diversas. Então, a gente vai abordar o caso da Gente Bonita, que está há mais de 50 anos no mercado. Tá? Ela tem um processo de fabricação artesanal igual a maioria das empresas que tem no Brasil. Deixa eu só ver se a aula está sendo gravada. Tá. Aí eu consigo certificar que o pessoal vai conseguir ver. Então, é o seguinte, tem uma grande necessidade de mão de obra e quase não havia equipamentos na área de produção. Com os avanços tecnológicos, a empresa se modernizou, e aí postou vários equipamentos de ponta, e agora ela justamente tem uma encomenda e ela precisa fazer o custeio de produção por ordens ou por encomenda. Então, a situação, o problema é essa. Como que ela vai computar os custos da operação por encomenda? Tá? Ele resolveu contratar você para fazer essa tarefa. O primeiro pedido será atendido em 2 fases, ou seja, o preço total do encomenda de 900 mil, ela vai receber 30% do pagamento à vista, 30% após a entrega do primeiro pedido, 40% após a finalização total do pedido. A empresa estimou que o consumo de mão de obra direta no período será de 10 mil horas e no segundo período de 12 mil, ou seja, ela vai produzir em 2 períodos. O primeiro período e o segundo período tem as horas diferentes para cada um. E aí, para isso, para fazer esse tipo de operação aqui, a gente precisa entender alguns parâmetros, que é o custeio de produção por ordem e por encomendas. Como é que é? Né? A situação da encomenda é quando uma empresa apenas produz o que o cliente ordena, ou seja, só vou produzir aquilo que pede. Não tem aquela produção rotineira, sempre do mesmo produto, produz para estoque, não. Eu produzo aquilo que efetivamente eu recebi como pedido. Então, o rateio do custo, então, muda. Não faz sentido a gente fazer igual a gente estava fazendo todo o processo da Abril. Por quê? Primeiro, que a gente corre de não alocar corretamente a encomenda, tá? Ter uma estimativa de custo reduzida, e isso pode afetar os resultados. E também a gente pode alocar muito custo, ou seja, custo em demasia em uma determinada encomenda, fazendo com que ela fique muito cara, e a gente acabe recusando aquela encomenda, tá? Ou então aumentando o custo para o cliente. Então, isso é um problema. Então, por isso que a gente tem que entender como é que a gente faz esse custeio por encomenda, né? Por ordem ou por encomenda. A ordem é a mesma coisa, a ordem de custeio, encomenda é a mesma coisa. Então, o processo de custeio por ordem e por encomenda procura ratear os custos indiretos proporcionalmente a cada encomenda ou ordem demandada para a empresa. De outra forma, ela dá a uma determinada encomenda apenas aquela parcela dos CIPs que, de fato, são consumidos por aquela encomenda. O que eu faço? Eu faço custo direto de produção conforme a característica da minha encomenda e não conforme o meu processo de fabricação normal, tá? Então, é o seguinte, a conta de custo, considerando a produção por encomenda, a gente acumula os CIPs em uma espécie de conta de custo, tá? Enquanto a encomenda estiver sendo produzida, a conta de custo continua aberta, continua a receber os CIPs da empresa, a gente vai ver no problema de resolução aqui, você vai entender. Quando a encomenda é determinada e entregue ao cliente, os custos diretos são apropriados diretamente à produção, como é feito normalmente.
Quais que são as tarefas aí, as etapas, né? Primeiro, eu calculo quanto cada fase produtiva consome em termos de custo. Depois, calculo quanto cada fase precisa apropriar de receitas para cobrir. E depois, eu estabeleço o resultado da empresa, né? Eu consigo encontrar o lucro. E aí, agora, a gente entra no probleminha aqui para ficar mais claro aqui. Você entendeu o motivo da gente ter um rateio especial por encomenda? Uhum. Então, ótimo. Então, agora você vai ver um casezinho aqui da fabricante de pranchas. Está lá no livro, página 106. Outros alunos aí que forem ver depois, eles podem acompanhar. O senhor Maui é um artesão que produz pranchas de surf em sua cidade. A sua empresa possui 2 funcionários, ele e seu filho, na condição de aprendiz. Recentemente, uma grande marca de roupas mudou para a cidade por conta do crescimento do setor do surf, causado pelo fato do último campeão mundial da modalidade ter nascido na cidade de Maui. A grande loja de roupas realizou uma encomenda de... Olha lá, a grande loja de roupas realizou uma encomenda de 20 unidades de prancha de surf para ser entregue em 2 semanas. Então, ó, recebeu um pedido, 20, tá? E em 2 semanas, quer prancha de surf. Aí o senhor Maui está com medo de não ganhar dinheiro nessa encomenda. Olha para você ver, tem muita gente que aceita encomenda, vai aceitando encomenda e não entende. Por isso que é importante a gente entender como que a gente faz o rateio de custo por encomenda. Afinal, é maior que já recebeu em toda a sua vida e possui potencial de mudar os negócios para sempre. Então, recebeu uma grande encomenda e essa grande encomenda como mudar ao destino da empresa dele. Para tanto, ele gostaria de realizar um rateio do CIPS. Ele sabe que a maior parte dos custos de sua encomenda é de custo direto. Porém, os CIPS não ficam para trás também, não. Ele entende que os custos diretos não são fatores de competição, pois, basicamente, todos os artesãos trabalham da mesma forma, tá? Com os mesmos fornecedores de matéria-prima, mão de obra sempre cobra os mesmos preços. Só para você ver, ele sabe que o CIP é um diferencial estratégico para ele, porque os custos diretos, todo mundo trabalha da mesma forma naquela cidade dele. Então, a diferença está nesse custo indireto. Seu filho, que além de aprendiz ou estudante de administração, apontou uma forma de ratear os CIPs da encomenda de forma adequada. Ele elencou os seguintes dados. Primeiro, a produção contará com 2 períodos produtivos, chaper e laminação. Ou seja, tem duas fases de processo. O maior custo da pequena empresa é a mão de obra, portanto, esse é o critério de rateio que a gente falou nas aulas. Olha, a mão de obra é o custo maior que ela tem, então eles rateiam por mão de obra. O custo da mão de obra do chaper é de 150 por hora e do laminador é de 50 a hora. Olha lá, o chaper é mais caro por hora. Tá? Professor, a taxa de rateio do CIPS... Oi, pode? Desculpa te interromper. O Aquiles está me falando que está tentando entrar e não deu no link que a Ana mandou para ele. Você precisa fazer alguma coisa? Não, na realidade, o link... Deixa eu ver aqui. Ele tentou pegar o mesmo link... Ah, tá. Estou vendo aqui. Aquiles, não é isso? Qual é o e-mail dele, hein? E-mail? Deixa eu ver aqui se ele me passa. Oi, professor. Boa noite. Deu certo. Ah, deu certo agora? Ótimo. Deu. Excelente. Aquiles, eu já tinha até começado a aula aqui com a Fernanda, só que um breve overview aí que você vai conseguir pegar depois na gravação, que ela está sendo gravada aqui, é o seguinte. Tá, depois eu olho no YouTube também. Ah, tá. Mas assim, é só um overview rápido, tá? O que é essa aula? Essa aula é para a gente ratear todas as vezes quando acontece uma encomenda, uma ordem de produção específica. Então é o seguinte, só vou ativar o mudo aqui para todo mundo aqui. Uhum.
Só para ficar... Pronto. Agora o som ficou mais claro. Aí, se vocês precisarem, vocês desativam o mudo e falem, tá? Por favor. Então, é o seguinte, o que eu tô explicando aqui na aula de hoje é o seguinte, você tem uma encomenda, você precisa entender se essa encomenda vai te dar lucro ou não, se vale a pena ou não. Logo, quando você tem uma encomenda é muito específica, né, uma ordem de produção não rotineira, a gente acaba tendo que ter um critério diferente por rateio de custo, tá? E é por isso que a gente vai trabalhar essa ideia de CIPS em situação de encomenda, custo indireto de produção em situação de encomenda. Tem alguns passozinhos aqui, tá? Que é calcular quanto cada fase produtiva consome em termos de custo. Eu estou explicando um exemplinho agora aqui. Calcular quanto cada fase precisa apropriar de receita para cobrir esses custos e estabelecer os resultados. E aí, o que acontece? Eu estou pegando como exemplo justamente essa situação aqui, ó. Fabricante de pranchas, lá do livro, página 106. E aí, só para você entender. Professor, só te interromper. É a seção 2.2 ou a seção 2.1? 3.1. Ah, tá. Beleza. Nós já estamos lá na 3.1, sabe? Inclusive, eu postei os links da aula. Estou postando os links e as aulas gravadas em cada sessão, sabe? Tá. Eu estou fazendo as questões do AVA e eu estava com dúvida no exercício da 2.2. Depois eu posso te mostrar, para você me ajudar. Eu até compartilhei com a Fernanda, só que ela também não conseguiu fazer. Pode sim. Então é o seguinte, nós temos aqui a fabricante de pranchas, tá? E essa fabricante de pranchas, resumindo, ela recebeu uma encomenda de 20 unidades de prancha. E aí o senhor Maui, que é o dono da empresa, não sabe se vai dar lucro ou não, tá? E aí, aí eles começaram a levantar os seguintes dados. É onde que eu estava falando para a Fernanda. Primeiro, a produção conta com 2 períodos produtivos, o chaper e a eliminação. Beleza, são 2. Ótimo, tá? Então, a gente tem que entender qual que é o custo em cada período produtivo. No caso, chaper e laminação. O maior custo da pequena empresa é a mão de obra, ou seja, o gasto maior que ela tem. O custo de mão de obra é de 150 por hora no chaper e no laminação, né, o laminador, é de 50 por hora. A taxa de rateio do CIPS é de 15 para o chaper e 16 para o laminador. Perfeito, ou seja, aqui eu tô computando os custos que eu tenho, ok? Tanto direto como indireto. Uma importante fonte de custo é a matéria-prima, ou seja, está falando o seguinte, a matéria-prima também é representativa lá do senhor Maui produzir, que é um bloco de polímero especial que garante flutuação à prancha, né, ao produto. A empresa do senhor Maui precisa comprar todas as 20 unidades de bloco logo na abertura do pedido, início da encomenda, ou seja, antes do início das fases de produção. Portanto, seu filho sugeriu alocar parte da receita que só será recebida no final, no começo da produção. Ele sugeriu alocar 10% da receita a mais em relação ao custo de compra dos blocos. O custo pedido totalizou R$5.000. Ou seja, está falando lá que a matéria-prima para comprar esses blocos é de R$5.000, é destinada ao chaper, e é 10% a mais que o filho estrategicamente alocou, tá? Como receita referente a essa prancha. A encomenda foi aceita sobre a cobrança total de R$21.000 a ser recebida na entrega. Aí pede, rateia o custo em cada fase de produção. Bom, primeiro passo, pessoal, é bem simples mesmo. Primeiro eu vou pegar a mão de obra total em horas. O exemplo aqui, ó, o exercício, né? Ele já me fala isso, ó. Ele está me falando que é 150 o custo por hora do laminador e R$50 o custo da laminação. O chapa é 150 e 50 da laminação. Aí, ó, a mão de obra total em horas. Aqui também fala aqui, ó. Quantas horas
a empresa leva para poder fabricar essas quantidades. Na verdade, ela fala aqui na tabelinha já de uma vez, né? 40 horas que eu vou precisar para fabricar as 20 unidades Shaper e laminação 25 horas para fabricar toda aquela quantidade de produto. E aí é simples, eu cálculo igual na sala de aula a gente fazia. Ó. Qual que é o custo total da mão de obra, então? 150 vezes 40 e 50 vezes 25 no caso da laminação. Aí você vai ter o total de custo com mão de obra, obviamente, direto para você poder fazer. Só que aí vem a questão, olha, o CIP, ele tem um critério aqui, ó. A taxa de rateio dos CIPs que ele utiliza é R$ 15 para o Shaper e 16 para o laminador. Então, aqui, ó, a gente tem 15 e 16 e, paulatinamente a isso, a gente tem um CIP total, que nada mais é que a multiplicação de R$ 15 a hora do custo indireto de produção para Shaper e R$ 16 a hora para laminação. Se eu multiplicar, então, 15 por 40 e 25 por 16, eu tenho esses valores de CIP total aqui, que representam R$ 1.000 no comum total. O custo total nada mais é do que a soma do custo direto de mão de obra com custo indireto de produção, que é 6.600. E aqui, obviamente, se você somar os dois, 400 com 1.260, dá 1.650. Então, aqui você tem um total de R$ 8.250 como custo total, que é a soma do custo direto com o custo indireto de produção. Tá? E aí, o que vem aqui, então, gente? A grande sacada dessa situação, quando você é o rateio de CIP por encomenda, é essa taxa de absorção dos custos totais aqui, ó. Para vocês terem ideia, né? 6.600 sobre 8.250, nós temos 80% de absorção dos custos totais com o Shaper e temos 20% de absorção com a laminação, tá? Porque eu simplesmente dividi o custo total, cada um, né, do Shaper e o custo total da laminação, pelo custo total geral dos dois produtos, né, das duas fases, quer dizer, de produção. E aí a gente sabe agora, então, que 80% dos custos são consumidos durante a fase de Shaper e 20% são consumidos na fase de laminação. Então, o maior custo que ela tem aqui é no Shaper. Até aí, tudo bem? Vocês estão entendendo? Sim, estou entendendo. Sim. Então, perfeito. Essa é a primeira fase, a primeira parte. Depois, o que eu vou fazer? Resta saber o montante da receita que se deverá ser alocado antes do início de cada fase para cobrir os gastos com matéria-prima, tá? E aí, o que eu faço, gente? Primeiro, custo material empregado. Vamos lá, matéria-prima, que o problema vira e fala para a gente, ó. Uma importante fonte de custo é a compra de matéria-prima, que é esse polímero aí, tá? A empresa precisa comprar todas as 20 unidades de bloco logo na abertura do pedido e início da encomenda, ou seja, antes do início das fases de produção. Portanto, seu filho sugeriu alocar parte da receita que só será recebida no final, no começo da produção. Ele sugeriu alocar 10% de receita a mais em relação ao custo na compra de blocos, cujo pedido total foi de 5 mil. Então, o que acontece aqui? Ó? Aqui a gente tem, então, um custo de 5 mil reais logo no início, na fase de Shaper, tá? Em que todo esse custo de material empregado vai estar 100% alocado no início, igual o problema explicou. Então, o que eu tenho aqui? O custo de material empregado percentual, 100% dele vai ser na fase de Shaper, 0% na laminação. O custo de material é 5 mil, tá? O custo de material empregado no período repete, né? 5 mil vezes 100%, dá 5 mil. E o acréscimo na margem de lucro, igual o filho pediu, está aqui, 10%, tá? Ele sugeriu alocar, e aí vocês alocam também aqui para poder entender qual que é a parcela de receita proporcional ao material empregado, que é R$ 5.500. Então, ele está dedicando R$ 5.500 como parcela de receita logo no início, né, da encomenda, ok? E aí, como a empresa compra todas as unidades logo no início do pedido, então é necessário estabelecer que o consumo da matéria-prima
Era de forma integral, né? Igual a gente viu lá, 100% no início. Agora que a gente já conseguiu identificar como ocorre o consumo dos custos em cada fase de produção e a necessidade de estabelecer as receitas para cada fase também, é possível estabelecer um resultado. Então, gente, ó, até então a gente fez custo, análise de custo. Agora a gente já faz a análise do resultado da empresa, para entender qual que é o lucro bruto. Olha que interessante aqui no quadro. O último link que a gente vai ter é o lucro bruto, tá? E aí, bem, olha para vocês verem, ó, a receita que o problema fala, né? Vamos subir aqui só para vocês verem de novo, é R$21 mil, tá? A encomenda total, R$21 mil. Beleza, R$21 mil. E aí, como que funciona isso? Primeiro, gente, a gente viu que a matéria-prima, a parcela, é de 5.500. Então, vocês aloquem aqui na segunda linha a proporção do material de 5.500. Como que vai ser, então, o critério? Olha, R$21 mil é o valor da receita total. Só que 5.500 foi alocado diretamente na primeira fase para cobrir os custos de compra. Então, o que você tem aí? Você tem R$16 mil só para ratear. Veja bem, R$21 mil, 5.500 eu estou perdendo dessa receita na primeira parte de produção, já estou alocando ela. Então, sobrou quanto? Vou até colocar aqui, ó, R$21 mil, beleza? Menos 5.500, 21 menos 5.500 me dá 15.500. Perfeito. Esses 15.500, então, eu tenho que ratear ele, que sobrou agora, que eu já aloquei essa parcela de receita aqui. Com base em quê? Com base justamente nesse quadrinho que a gente fez aqui, ó. Taxa de absorção dos custos totais, sendo 80 para o Schaper e 20 para a laminação. Olha que interessante, então. Eu venho aqui e eu vou aplicar, olha, 15.500 é o dinheiro que sobrou. O que eu faço? Eu faço a distribuição de 15.500. Como? 21 mil menos 5.500, que dá 15.500, eu vou multiplicar 15.500 por 0,8 para achar o do Schaper. Dá 12.400, olha ele aqui, ó. E vou multiplicar o 15.500 por 20%. Ó. Dá 3.100. Ou seja, eu estou, do meu total de 15.500, distribuindo esses custos com base, essa minha receita, quer dizer, com base ao proporcional de taxa de conversão, de absorção aqui dos custos totais que eu estipulei no quadro anterior, tá? Aqui em cima, nada mais é que o quê? Minha receita total é o quê? É 12.400 com mais 5.500, que é 17.900, 3.100 com mais 0, porque eu não gastei, né, nada de matéria-prima que não dediquei na faixa de eliminação, deu 3.100, então o total deu 21 mil. Então, o que eu fiz aqui, então? 21 menos 5.500 dá 15.500. 15.500 eu distribuí ele em 20, 80%, que dá esse valor aqui. Esse total aqui nada mais é que o somatório em cada uma das fases, para eu entender quanto eu estou ganhando de receita em cada uma. E aqui, gente, olha, os custos são os custos que eu já calculei lá atrás, ó. Material, 5 mil reais. Aqui, ó, material está aqui, ó. Material empregado, 5 mil reais. Ah, tem outro também, mão de obra, 6.000 e 1.250. Está aqui em cima, aqui, ó, 6.000 e 1.250, mão de obra direta. E a outra é a mão de obra indireta, né, que é o custo indireto de produção, quer dizer, 600 e 400, olha lá, 600 e 400. Se você somar isso tudo, você tem os custos totais, dá 13.250. Olha o que você faz agora. Se você subtrair este valor aqui, ó, de receita total, 17.900, menos os seus custos totais, você tem um lucro bruto, que é 6.300 na primeira fase e 1.450 na segunda fase. Agora, 3.100 menos os 1.250 aqui, ó. Quer dizer, menos os 1.650 aqui, que dá 1.450. Ou seja,
7.750 é a subtração da receita total por 13.250, que são os custos totais. Aí eu já sei, então, quanto que eu vou ganhar naquela encomenda, tá vendo? Então, eu consigo saber o custo direto e indireto em cada uma das fases, na primeira fase, na segunda fase de produção, para entender quanto que eu estou ganhando em cada uma. Na primeira fase, eu ganho mais que na segunda. Entendeu? Sim, entendi. Então, este é o rateio do custo por encomenda. Vocês têm alguma dúvida referente a este ponto? Nunca teve dúvida. Não, tá tranquilo da minha parte. Então, perfeito. Você quer mostrar, Aquiles, a sua dúvida? Quero. Perdão, é o exercício da 2.1 que eu fiquei em dúvida. Ele é do AVA. Você quer que eu dito para você ou eu te mando uma foto? O que é? Você acha melhor? Olha, se você conseguir, deixa eu ver se é um desses aqui, ó. Eu vou procurar aqui Se no quiser, eu livro. mando no grupo. Eu não sei, Ah, acho que pode, não manda tem. no grupo que Pode eu. mandar? Vou mandar agora. A gente pode fazer assim, olha, você manda no grupo de desenvolvimento do produto que você vai mandar? Pode ser? Pode. Ou manda para mim direto no WhatsApp. Aí eu mandei. Viu que eu mandei, tá? Mandou? Deixa eu ver aqui. Mandei no grupo. Tá bem pequenininho aqui, deixa eu ver. A gente pode fazer assim, eu vou ter que resolver este problema, né? Vamos começar a próxima aula com a resolução dele, tá? Eu vou projetar a resolução para vocês. O que vocês acham? Tá. Pode ser. E aí Eu tentei fazer, só que eu não conseguia chegar no resultado da resposta. Eu até joguei no Braille, que é errado, mas só para saber qual que era a resolução. Mas não tinha, entendeu? Só tinha a resposta. Eu falei assim, aí não adianta. Só tem a letra, não dá pra gente saber como foi desenvolvido, né? Isso. Entendi. Eu vou resolver ela para vocês, aí no início da aula eu já começo com ela. Pode ser? No próximo aula? Pode ser. Ou se você quiser gravar também, né, aqui? E colocar no... Tanto faz. Acho que na próxima aula até é melhor. Eu prefiro ao vivo é melhor? Aula, porque aí ao vivo é melhor. Dúvida? Então, beleza, perfeito. Aí, o que acontece? A gente começa a aula, então, com esse problema seu, eu resolvo e aí a gente dá continuidade. Ótimo. Bom que mais pessoas vão conseguir participar, né? Isso mesmo. Tá bom. Ô, pessoal, vocês têm mais alguma dúvida aí? Mais algum ponto? Tá tranquilo para mim. A pergunta é só sobre a prova. Você tem alguma previsão de aplicação ou ainda não? Olha, ainda não. Mas, assim, do jeito que está indo batido, né? A gente não sabe se a gente vai retornar, presencial ou não. Eu acredito o seguinte, tá? Isso aí não é oficial da faculdade, porque a gente ainda não sabe. Mas, se continuar nessa situação, a prova deve ser online. Entendi. Aí a gente tem que ainda articular como é que a gente vai fazer essa prova online. Agora, se voltar, aí a prova é presencial, deve ser no finalzinho agora de abril, né? Porque se voltar vai ser no dia 15. No dia que hoje eu olhei no site, está falando que volta dia 13, a partir do dia 13.
e que estava previsto para continuar da mesma forma, presencial, e se tivesse alguma mudança, eles informariam para a gente. Sim, mas assim, previsão é voltar dia 13, né? Só que vocês estão acompanhando os noticiários. Eles estão A curva falando tá que o aumento do surto vai ser na metade de abril. Eu não sei se é verídico ou se é fake news. É difícil às vezes. A projeção é que dia 13 a gente está numa curva bem ascendente ainda, sabe? O ministro falou. Então, assim, eu não Entendi. eu estou trabalhando para voltar dia 13, porém, assim, as chances de postergar são altas, né? Então, Entendi, assim, verdade. de qualquer forma, se a prova for online, ou melhor dizendo, né, via internet, vocês vão fazer onde vocês estão e vão mandar a resolução para mim, entendeu? Então, assim, de qualquer forma, a prova não muda, né? Uhum. Tá ok. Tá bom, mas aí vamos aguardar, porque até então volta dia 13, mas assim, daqui 10 dias, só Deus sabe como que essa pandemia vai estar, né? Pois é. E o Ministério da Saúde, né, ele que libera as instituições, o governador, o prefeito e tal. Então tudo depende de Em variáveis BH, políticas tipo, mesmo. a tendência para abrir, eu acho que tá bem complicado. Até o comércio está muito limitado ainda. O número de mortos subiu, eu acho que 200% aí nas últimas 24 horas, né? Então, a situação ainda não tá boa, não. Entendi. Tá, mas aí, assim, fiquem tranquilos, de qualquer forma vocês vão ser avisados. Na próxima aula já deve ter alguma posição mais concreta, né? Porque na próxima aula já vai ser dia 10. Aí a gente consegue falar. Tá, e aproveitando, professor, a gente do 10º período, a gente está fazendo TCC 2. Só que para pegar referência bibliográfica, tá muito difícil, porque não tem nada aberto, na internet você não acha nada. Como é que vai fazer? Eles vão prorrogar ou vai continuar a mesma data? Parece que já foi prorrogada a primeira parte para o início de maio, né? A entrega. Tá. É porque biblioteca você não encontra nenhuma aberta, nem a da faculdade. Eu tentei até procurar na internet alguma coisa, mas é muito limitado. E às vezes você acha só artigo ou algum trabalho feito de uma outra pessoa da faculdade. Mas livro não acha. O seu tema é qual mesmo? Qual Meu é o seu Lean tema Manufacturing. mesmo? Lean Manufacturing? Eu procurei muita coisa na internet. A única coisa que eu achei foi um artigo de uma mulher, bem legal, sabe? Mas só um dela também. Eu procurei alguns livros, eu achei 2, mas muito superficial também. E, tipo, muita pouca referência para colocar no TCC. Vou te mandar agora, porque eu tenho um artigo sobre Lean Manufacturing e tem um livro também, tá? Não, beleza. Aí eu acho que já pode te ajudar. Tá, obrigado. Só um minutinho aqui, ó. Eu não tenho um relacionamento sério. Só que com a música e com as nossas amigas. Próxima segunda, começa Malhação. A diferença. O grande sucesso vencedor do Emmy. Busque um delivery. Cadeira na sua casa. Essa agora mesmo nas principais plataformas. Qual que é o seu e-mail? É. Aquiles Engenheiro Inglês. Vai ficar engineer@gmail.com. Aquiles Engineering. Tá. Isso. Eu acho que eu tenho @gmail, não é? Isso. Estou te mandando um artigo aí agora. Ele é bem focado no Lean Manufacturing mesmo, tá? Eu acho que pode ser interessante para você, que aí tem várias referências lá que você pode usar.
Tá. Isso já vai te ajudar. E em questão de ideias, igual a gente estava fazendo durante as aulas, pode aproveitar essas aulas que você está dando a matéria para compartilhar também algumas coisas? Pode, com certeza. Inclusive, eu continuo orientando o TCC normalmente. Tá, beleza. Ah, tá. Mas aí, qual horário que está sendo? Está sendo também online? Meu auxílio de TCC, eles acontecem às quintas e às quartas-feiras, né, como de praxe, como previsto, de 9h40 às 10h30. Porém, na prática, os alunos têm me acionado muito durante o dia, por e-mail e tal, e eu oriento também, sabe? Vocês, por exemplo, vocês podem me ligar... Vocês podem me ligar também. Só tem eu e a Fernanda aqui, e às vezes tem a Ana também. A gente pode aproveitar essa aula para a gente falar um pouco do TCC? Com certeza, inclusive agora. Não planejei nada agora, não. Então deixa para a próxima aula. Tá bom. Mas assim, se a gente desenvolver, por exemplo, terminar de desenvolver a primeira atividade, a gente pode enviar no seu e-mail para você dar uma olhadinha? Pode. Aí vocês só me avisam via WhatsApp para eu poder olhar no momento que vocês mandaram, tá? Não, beleza. Não, beleza. E pode, por exemplo, a Ana tirou total já. Que ótimo. Ela não corrigiu o meu ainda não. A gente faz um alinhamento, ela mesma mandou para mim o TCC dela antes de mandar o final. E aí eu dei uma olhadinha nela, dei algumas opiniões, ela gostou, alterou e aí deu certo. Então beleza. Mas podem contar, sim, com certeza, tá? Eu tô com o meu praticamente pronto. Eu vou te encaminhar para você dar uma olhadinha antes de eu enviar, então. Perfeito. Ótimo. Então tá, gente. Eu vou continuar disponível aqui, tá? Se vocês precisarem de olhar algum outro ponto e tal. Mas na próxima aula, a gente, de acordo com as solicitações de vocês para TCC, a gente já olha, já responde aquela questão, e aí a gente vai avançar. Tá bom? Tranquilo. Tá obrigado. Ok, então. Então tá, gente. Muito obrigado, tá? Gente que agradece. Obrigado você. Boa noite, bom final de semana. Para você também, para vocês também. Um abraço, tchau. Abraço, tchau.